Se você é optometrista, provavelmente está cometendo um desses 7 erros e eu vou te mostrar hoje, sabe por quê? Porque eu já fiz vários deles. Ih, é isso mesmo. Meu nome é Bruno Queiroz e eu sou optometrista e hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que acontecem no dia a dia, na prática lá do nosso consultório, beleza? Então se você quer evoluir como optometrista e entregar um trabalho de excelência, fica comigo até o final que eu vou te ensinar isso, como é que você pode melhorar o seu atendimento e ter um resultado cada vez melhor aí. Mas já conhece, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, envia para um amigo optometrista que precisa melhorar o atendimento, que quer aprender um pouco mais. Tamo junto e bora pro vídeo. O primeiro erro mais comum que eu vejo do consultório é o erro de não fazer uma boa anamnese. É isso mesmo. Tem muita gente que acredita que fazer anamnese você está perdendo tempo em conversar com o paciente, em perder tempo ali na conversa com o paciente, e na verdade não tem nada a ver. Quando você faz uma boa anamnese, você entende qual que é a real necessidade do paciente, o porquê que ele está ali naquela consulta com você, qual que é o problema que ele está ali querendo resolver. Porque a gente tem que entender que todo paciente, quando vai ao consultório fazer um exame optométrico, ele tem algum problema. E eu tô lá para resolver esse problema dele. Então, a anamnese funciona dessa maneira, tá ali para me ajudar. Não é um momento de eu bater papo com o paciente, não é isso. Eu tenho que ser intencional na minha anamnese. Então, eu tenho que ter perguntas definidas, claras, para onde eu vou conduzir a minha conversa, as minhas perguntas. Então, vou dar um exemplo para você simples. Quando o paciente vai no consultório e eu pergunto a ele, né, como que eu posso ajudar, ele vai me falar assim, eu fui reprovado na minha renovação de carteira. Fui tirar a carteira, fui renovar minha carteira e fui reprovado. Opa, vou puxar o assunto por aí. E aí, quais perguntas eu preciso dar sequência nisso? Por exemplo, eu preciso perguntar qual que é a categoria da carteira dele. Porque se eu não sei a categoria, eu não sei qual acuidade visual ele precisa ter para fazer a renovação. Então, eu tenho que conduzir a minha anamnese de acordo com a necessidade do paciente. Então, a anamnese é muito importante, porque senão o paciente chega lá, eu não sei o que ele precisa, eu simplesmente faço a refração, mando ele embora e às vezes eu não resolvi o problema dele, eu não orientei. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo fazendo. O que a gente tem que fazer é definir perguntas claras, definir a minha conduta, como vai ser a minha anamnese, sobre medicamentos, sobre o uso de óculos, sobre como foi as últimas experiências dele com o exame. Quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser o meu resultado no final, porque mais eu entendo o meu paciente, mais eu sei da dor do meu paciente, mais eu sei o que o meu paciente está buscando naquele momento, beleza? O segundo erro que eu mais vejo no consultório é não fazer lesometria, é isso mesmo. Muita gente acha que, eu vou fazer lesometria e a lesometria vai me induzir ao erro, porque eu vou ter ali o que o paciente usava. Gente, não tem nada disso. A lesometria nada mais do que uma ferramenta que eu uso no consultório e a lesometria ela vai me dar um indício de o que o paciente está usando naquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês, na prática, para vocês entenderem como que é importante fazer a lesometria antes de fazer o exame. O paciente chega lá e a queixa dele, ele está falando que a visão dele está ruim para longe. 25 anos, visão está ruim para longe, já usa óculos. Na hora que você pega o óculos dele e faz a lesometria, dá lá que é -1 em ambos os olhos. E aí tá ruim, eu acredito na minha cabeça que o grau tá diferente. Quando eu vou fazer a refração dele e eu chego no final do mesmo resultado de -1, eu sei que o problema talvez não é o óculos, o problema talvez não é o grau. Mas se eu não fizer a lesometria, talvez eu prescreveria o mesmo grau para ele, ele ia gastar tempo, indo na ótica, fazendo óculos, gastando dinheiro, não ia ficar bom, ia continuar ruim do mesmo jeito, ele ia voltar no seu consultório, ocupar outro horário, você ia ter que atender ele de novo, e talvez aí você ia perguntar, porque agora você tem que perguntar para resolver o problema. Lesometria, como anamnese, ela salva a gente de prescrever errado. Então, faça sempre lesometria. Não sei se eu preciso, se não preciso, faz lesometria, anota, é o histórico do que o paciente usava. Se ele não tiver o óculos, pode ser a receita antiga dele. É um indício para a gente consultar, para ver se está estável, se o grau está crescendo, se não está, se está diminuindo, se está igual, se melhorou, se não melhorou. E aí no final, na hora da prescrição, eu vou ter embasamento para falar para ele. Cara, seu grau antigo era esse, seu grau novo é esse. Condiz com o que você estava sentindo, agora a gente vai corrigir isso, vai melhorar a sensibilidade de luz, vai melhorar a sua dor de cabeça, por causa disso, disso, disso. Então, eu preciso ter essa informação para ter essa base, para passar esse conhecimento para ele, gerar autoridade, passar mais confiança e o paciente ficar cada vez mais satisfeito com a consulta, beleza? Terceiro erro muito comum que eu vejo no consultório é não fazer exame de fundo de olho, oftalmoscopia, é isso mesmo. Muitos optometristas às vezes querem somente fazer refração, querem somente ir lá passar o grau e liberar o paciente, e a gente tem que estar sempre preocupado com a saúde ocular do paciente, como que está a visão dele, se tem algum problema, alguma patologia.
Nós optometristas não tratamos nenhuma doença, nenhuma patologia ocular, mas a gente identifica, a gente não diagnostica, a gente identifica. É muito importante para o paciente isso. Às vezes você vai identificar ali um problema na retina, uma alteração, e você vai encaminhar para o oftalmologista, e isso às vezes vai salvar a visão dele lá na frente. É um problema que eu preciso resolver. Além disso, também ajuda o nosso trabalho. Quantos optometristas eu já vi, às vezes, fazendo um atendimento e não fez um fundo de olho? Por não fazer o fundo de olho, não descobriu talvez uma catarata, que na hora que a gente vai fazer o fundo de olho, a gente passa pelos meios refrativos do olho, a gente passa ali pelo cristalino e a gente vê que tem uma catarata, e aí ele tá lá tentando melhorar e o paciente não tá tendo a cuidade visual e ele não sabe por quê, na hora que vai ver é simplesmente uma catarata que estava ali tampando a visão do paciente e ele não vai ter mesmo uma melhora. Tem que caminhar para o oftalmologista para fazer uma avaliação, ver se tem necessidade de cirurgia ou não. Então, fazer o fundo de olho é excelente, a gente tem que fazer. Eu sei que no início é difícil, a gente enxergar ali a veia, o nervo óptico, a fóvea, a região central. Cara, é muito difícil, mas eu preciso de prática, tem que fazer. Não tem como eu aprender se eu não fizer. Então, tem que fazer todas as vezes em todos os pacientes, tem que testar, tem que treinar, porque você vai treinar o seu olho, vai treinar a posição, vai treinar como que faz, e cada vez você vai ter um resultado melhor com a oftalmoscopia, beleza? Então não cometam esse erro. Quarto erro muito comum que eu vejo no consultório é não fazer o afinamento do paciente do final da refração usando o duocromo, tá? É isso mesmo, quando a gente termina a refração, a minha importância, a minha preocupação não é só em saber se o paciente está enxergando 20/20, mas é como que está a questão do controle do cristalino do paciente, principalmente. Quando eu equilibro o duocromo, a cor verde e vermelho, eu sei que eu estou jogando a luz exatamente no meio da retina, ali bem na posição certinha da retina, nem mais nem menos. E aí, nesse momento, eu sei que o paciente não está entrando no lag acomodativo, eu não estou usando o cristalino dele para fazer nenhuma compensação visual. E aí, o que acontece às vezes é que o optometrista, ao fazer a refração, ele preocupa só em botar o paciente enxergando 20/20, e aí ele enxerga 20/20, mas ele está, de repente, usando o cristalino dele para enxergar 20/20. E aí naquela hora você fala, não, mas ele está vendo 20/20 com esse grau. E aí ele faz o óculos, vai embora, passa um tempo, ele volta. Por quê? Porque esse óculos vai estar desconfortável. O óculos vai estar forçando a visão, o cristalino vai estar trabalhando em excesso, ele vai produzir ácido lático, vai doer a cabeça, vai um monte de coisa que dá sequência nisso, talvez pode dar fotossensibilidade. Então, eu preciso tomar esse cuidado de fazer o afinamento para garantir que a minha prescrição seja uma prescrição confortável, seja uma prescrição que o paciente vai conseguir usar. Esse é o nosso objetivo, é que dê conforto visual para o paciente, qualidade visual para ele através do óculos, então, ou da lente de contato. Então eu preciso fazer o afinamento para garantir que isso está funcionando, que está certinho, beleza? Esse é o quinto erro que eu vejo muito no consultório, esse acontece demais, viu? Nossa Senhora! Que é o erro de não fazer a miopização para fazer a refração. A miopização é uma técnica que a gente usa para paralisar o cristalino. Então eu garanto na miopização que o cristalino está paralisado. O cristalino estando paralisado não tem interferência dele no resultado final do grau do paciente. Então eu garanto que ele está enxergando não com o cristalino, mas sim com o óculos. E esse é o objetivo, né? Então quando eu faço a miopização, eu garanto melhor esse resultado do cristalino, de paralisação ali do cristalino. E também uma coisa que me ajuda muito no consultório facilita para o paciente me relatar o que ele está sentindo. Eu sempre explico que o exame de vista ele é um exame subjetivo, né? A gente não consegue entrar dentro do olho do paciente e enxergar como ele enxerga. Eu preciso que ele vá me relatando e falando. E aí, às vezes é muito difícil para o paciente a gente perguntar, é melhor com mais 0,25 ou menos 0,25? Cara, às vezes a diferença é tão sutil, tão pouca, que o paciente ele fica com dificuldade de te falar. Ah, essa aqui ficou mais nítido, mas essa outra ficou mais pretinho. Essa aqui ficou um pouquinho maior, essa ficou mais distante. É difícil às vezes para o paciente perceber essa diferença. Já na miopização é muito mais simples, porque eu embaço a visão dele por completo, eu vou melhorando. Então ele não lê nenhuma letra, na hora que ele leu a primeira letra, opa, melhorei um pouquinho a visão dele. Diminuo a linha, agora ele não lê mais nada, melhoro mais um pouquinho, agora ele consegue ler. Então só o fato dele conseguir ler uma letra nova, na linha nova, eu sei que eu estou melhorando. E aí às vezes eu pergunto para o paciente, oriento ele que vai estar embaçado, e só pergunto se está melhorando. Ele, opa, melhorou, opa, agora melhorou, consigo ler mais. Opa, aquela letra eu achei que era um C, agora eu vi que é um O. Pronto, é isso que eu preciso, e eu vou gradativamente assim, até a gente chegar no 20, 40, e aí fazer o afinamento com
ou duocromo, beleza? Então não deixem de fazer miopização, porque é a técnica que eu mais adoro, que eu mais uso no consultório e me dá muito resultado, é muito boa. Esse é o 6º erro que eu vejo muito no consultório, que é não explicar para o paciente na hora da prescrição qual que é a metropia do paciente. Né? O paciente, muitas das vezes, a gente fala o dia inteiro sobre miopia, sobre astigmatismo, sobre presbiopia, vista cansada, mas às vezes o paciente nunca escutou esse termo, ou já escutou às vezes tão rápido, alguém chega falando para ele na loja, você tem miopia, mas o que é miopia? E aí eu sempre aproveito para gastar ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, explicando para o paciente. Eu pego ali o olho, explico, mostro para ele, olha, o olho funciona assim, seu olho ele é um pouquinho maior, um pouquinho menor, e aí isso vai causar a sua visão, você vai enxergar dessa maneira, e é tão legal que os pacientes, às vezes eles falam assim, não, mas parece que você está enxergando como eu estou enxergando, você está vendo como eu estou vendo. Então a gente gera nele uma autoridade, uma confiança muito grande, e o paciente fica super satisfeito com o exame, porque fala, cara, esse cara sabe o que ele está me falando. Então a gente explicar a metropia do paciente é muito bom, porque eu explico o que ele tem, pelos sintomas que ele me falou, lá no início você me falou que está com dor de cabeça, que a luz está te incomodando, olha, você tem um tal de astigmatismo. O que é o astigmatismo? Funciona assim, a luz ela entra espalhada no seu olho, você vai ter 2 focos. Então, por exemplo, farol alto de carro vai te incomodar à noite, nossa senhora, para dirigir à noite é ruim demais, pronto. Tá vendo? A luz vai te incomodar tanto que talvez vai te dar dor de cabeça, talvez no final do dia você vai ter dor de cabeça. Não, todo dia, final do dia eu morro de dor de cabeça. Luz do celular muito forte me incomoda, eu tenho que abaixar o brilho. E aí você começa a conversar com o paciente de uma maneira que ele fala assim, cara, esse cara sabe o que eu tenho, é isso. E aí eu tenho certeza que o óculos vai ficar bom. Então esse é o objetivo da gente falar. A gente garante que ficou bom, que ele entendeu o que ele tem. E aí quando ele vai para uma loja e de repente uma loja não faz um bom trabalho para ele, e às vezes o óculos não fica bom por N motivos, pode ser medidas, pode ser a parte técnica, um monte de coisa pode ter acontecido, a chance dele duvidar do seu trabalho é muito menor. Porque ele, cara, esse cara me passou confiança, esse cara me explicou o que eu tenho, esse cara me falou sobre isso, por que ele prescreveu isso, qual que era a diferença do meu grau antigo para o meu grau novo. Então, aproveitem esse tempo, não acho que vocês estão perdendo tempo explicando sobre a metropia, porque não, vocês estão ganhando muito tempo, beleza? E esse é o 7º erro e último erro que eu vejo muito acontecendo também, são optometristas que não querem mais estudar. Parar de estudar sobre optometria, parar de ler coisas novas sobre optometria. E a optometria está em constante evolução, ela está nascendo ainda no Brasil, está crescendo agora, tem muito optometrista formando, chegando, estudando, aprendendo, vendo técnica nova, vendo coisa nova, vendo maneiras novas de fazer os exames. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que nada sabe, mais que a gente precisa estudar cada vez mais, e quanto mais a gente estuda, a gente vai tendo resultados cada vez melhores, a gente vai resolvendo cada vez mais problemas. Eu já falei isso aqui outras vezes, apareceu uma coisa que eu não sei no consultório, eu vou lá e anoto, na hora que o paciente vai embora, eu tenho uma brecha, eu vou pesquisar sobre aquilo, porque às vezes eu não soube resolver naquele momento, mas no próximo eu vou saber, no próximo eu vou ter mais embasamento para resolver, e aí na próxima vez vai ficar mais fácil. Fui fazer retinoscopia, deu uma faixa de tesoura, o que é isso? O que é essa faixa de tesoura? É ceratocone? Como é que resolve? Como é que eu faço? Então, eu só vou melhorar o meu atendimento quando eu começar a entender que eu preciso sempre estar estudando, eu preciso sempre estar participando de alguma coisa nova. Então, a minha dica para vocês é isso, leia artigos, façam cursos, vão no workshop, que vocês puderem fazer, dediquem um tempo de vocês para fazer isso, porque quem tende a ganhar isso cada vez mais com a optometria e com o atendimento são vocês. Então, não deixem de estudar, não deixem de buscar conhecimento cada vez mais. E aí isso me lembra aquela teoria do bote, né? A teoria do bote, ela fala sobre o bote, a gente tem um bote, um caiaque, eu tenho 2 remos, um de cada lado. Um remo aqui, ó, é a teoria e o outro remo é a prática, né? Às vezes tem pessoas que aprendem uma coisa nova e estão ali só praticando, só remando com um braço. Quando eu remo só de um lado no remo, o que acontece com o meu bote? Ele fica rodando em círculos, quer dizer, eu não saio do lugar, eu não avanço, eu preciso fazer o quê? Também ao contrário é verdadeiro, né? As pessoas às vezes têm muita teoria e só tem ali no remo da teoria, remo da teoria, remo da teoria. E o bote fica andando em círculo e não sai do lugar. O que eu preciso fazer? Aprendo um pouco de teoria, pratico, aprendo teoria, pratico, e aí eu vou andando sempre para frente. Essa é a teoria do bote. Espero que vocês tenham entendido que a gente precisa sempre buscar atualização, buscar conhecimento, porque
faz parte da nossa profissão, esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Ó, errar faz parte do processo, mas continuar errando é uma escolha sua. Então você tem que escolher ser melhor todo dia, tem que escolher aprender uma coisa nova todo dia. Parabéns por estar aqui assistindo esse vídeo, já é um caminho, é um passo, quer dizer que você está buscando coisa nova e é assim que a gente vai evoluindo cada dia mais. Perguntem, mandem dúvidas, manda aqui para baixo para mim comentários se você já teve algum desses erros, se você comete algum desses erros e o que não vai cometer mais. Daqui para frente é vida nova, vamos melhorar cada dia mais. E é isso, se você curtiu esse vídeo, curte aqui pra gente, manda para um amigo, clica aqui no aviãozinho, compartilha com ele que precisa estar melhorando, que precisa estar aprendendo. Essa informação tá para todos, é grátis, ajuda o canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.